sai do trabalho super cansado. Para mim, por exemplo, eu tomo banho para vir para cá, é como se eu estivesse indo para uma festa, é como se eu estivesse indo, agora é meu horário de diversão, eu vou me divertir um pouco. E aqui eu me sinto muito bem, adoro aqui, o pessoal é muito legal, é como se fosse a minha segunda família aqui, sabe? O dia que não tem aula eu sinto falta. Eu acho que já está mais ou menos uns 4 anos que estou aqui, mas é muito bom. Muda tudo, né? É muito legal. O curso de EJA é um curso voltado para as pessoas adultas, não necessariamente trabalhadoras, mas a maioria são trabalhadores, que não tiveram oportunidade de estudar na época regular do curso, ou seja, na idade criança e adolescente eles não podiam estudar. O EJA veio completar aquilo que nós, desde a fundação, queríamos, que o nosso trabalho não ficasse restrito àqueles alunos que podem pagar, mas que ela pudesse beneficiar também aqueles que não podem pagar, nós transmitíssemos a nossa experiência pedagógica. Eu fui trabalhar aos 16. E aí a escola já era, né? Ou estudar ou trabalhar. E aí com um tempo, depois de 20 anos, falei, não, agora eu tenho que fazer alguma coisa, né? Voltei a estudar. E aí me falaram do projeto que tinha aqui. Aí eu falei, não, as crianças que eu pude estudavam aqui. E aí o Riuíte, Edna, vai estudar, tem aqui pertinho, né? Aí eu falei, então ótimo. E aí eu vim, faz 4 anos que eu tô aqui. Tá maravilhoso, aprendendo muita coisa. Eu tinha vontade de estudar, eu li as coisas porque eu aprendi a ler e escrever com a minha mãe em casa, mas não era uma coisa que ela parava para me ensinar. Ela sabia ler, sabia escrever, então eu ia perguntando para ela as letras, aí aprendi o alfabeto, depois eu ia perguntando como juntava essas letras. Aí a minha avó me deu um livro de história que era do Saci Pererê e eu adorava a história. Eu queria aprender a ler aquele livro, aí eu perguntava para minha mãe, ela ia me falando, eu ia juntando as palavras e consegui ler, né? Eu lia bem mal, mas eu conseguia ler, conseguia entender um pouco. Daí eu cheguei aqui, ela via a minha vontade de aprender, até porque tinha que ler receitas também para fazer alguma coisa. E aí ela falou, Juscelene, vai estudar. Depois que o meu filho começou, quando ele começou a estudar, com 7, 8 anos, aí que eu vi a falta que fazia o estudo em mim, sabe? Porque ele me pedia para ensinar ele a fazer lições, né? E eu não sabia ensinar. Então eu fiquei com aquilo na cabeça, fiquei pensando, eu vou voltar a estudar um dia, né? Eu vou voltar a estudar. E aí ele cresceu e tudo, e aí fiquei mais tranquila, assim, e aí eu resolvi voltar a estudar, né? E aí eu estou aqui no EJA já, há 2 anos. Eu comecei a estudar, eu estava com 8 anos, estudei acho que uns 6 meses, não aprendi nem a fazer o meu nome, mas aí eu aprendi a conhecer as letras, sabia que letra que era. Quando eu cheguei aqui, para diminuir a minha dificuldade, aí eu comecei a formar, juntar letras, formar as palavras e assim eu aprendi a ler, mais ou menos, né? E vim melhorar depois que eu passei a fazer o EJA. Tinha uma situação que era uma aluna que ela queria adotar o filho de uma irmã. E aí a situação toda, como viabilizar uma coisa que, de uma certa forma, dada a situação, não poderia, e a gente acaba harmonizando não só dentro da escola. Isso aqui é uma coisa que é bacana. Nós tivemos um aluno, ele estudou com a gente desde a fase 9, o que é correspondente ao 8º ano, tá? E ele se formou. Nós temos o nosso curso de EJA, vai desde a alfabetização de adultos até o ensino médio. E ele se formou. E ele conseguiu entrar numa universidade. E ele foi fazer História. E fez História. Enquanto ele estava fazendo o curso de História, ele voltou para cá para fazer o estágio, que é obrigatório no curso das matérias didáticas, obrigatório o estágio em sala de aula. Ele voltou e fez o estágio. Ele terminou o curso de História
fez o TCC dele e agora ele está de volta como professor voluntário. Então agora ele está dando aula de forma voluntária para alunos que, na verdade, ele já esteve sentado nessas cadeiras, né? E agora ele está do outro lado, ele está do outro lado da mesa agora. A gente começou a falar sobre chuva, sobre animais. E aí um aluno falou assim, porque no Nordeste, na Caatinga, chove sapo. A partir do momento que eu virar para ele e falar assim, não, você está mentindo, isso não existe, isso é uma lenda, acabou, eu perco esse aluno. Eu falei, então fala, como que é a chuva de sapos? Como isso funciona? Não, porque lá no sertão fica quente, a gente tem o período da seca, e o período da seca é muito forte, e quando chove, começa a chover sapo, começa a pular sapo pra qualquer que seja, você vê sapo para tudo quanto é lado. Quando o rio seca, o sapo na Caatinga, ele fica no paredão de areia, ele vai ficar, o período que for de seca, ele vai ficar ali, e quando tem as primeiras precipitações, eles saem para se reproduzir, porque sapo precisa de água para reprodução. Então esse processo aí demorou aí uma meia hora, sabe? Para falar, não, então vamos pensar, vamos conversar sobre o sapo. E assim, a minha aula era sobre o sistema solar. Assim, o currículo era sistema solar, mas não era pertinente naquele momento, sabe? Não tinha que virar, não, peraí, interessante isso que você sabe, mas vamos pelo que eu sei. E aí foi muito legal, porque aí a gente falou de ciclo da água, aí a gente juntou o ciclo da água com o ciclo de reprodução do sapo, né? Por que os sapos precisam de água? E aí, assim, não tá no currículo, eu sei, mas o que é mais importante nesse momento, né? É ele aprender, ou eu construir esse pensamento científico com ele, ou eu virar e falar assim, vamos falar de rotação, que é mais legal de noite, né? Essa é a questão. Então eu gosto muito dessa história, assim. Os alunos do EJA, eles são muito agradecidos. Eles reconhecem o trabalho, o esforço do professor em querer contribuir, em querer fazer diferença na vida dos alunos. Se eles podiam estar em casa e eles estão aqui na escola buscando alguma coisa para aprender, a gente se sente assim mais do que motivado para poder abrir algumas portas. É uma satisfação muito grande, é o que eu falo, por vezes a gente tem uma satisfação muito maior nossa, então, do que a gente imagina que possa ter para eles. Assim, eu tenho orgulho de ser professor do EJA, entendeu? Eu acho que esse é o meu maior orgulho. Botar os pés aqui à noite, o cansaço vai embora, a sala de aula me chama muito, os alunos são cativantes, você cria vínculos, e não só vínculos educacionais, mas a gente cria vínculos afetivos, a gente cria vínculos de amizade muito grande. Para mim, eu estou sempre pensando no EJA como uma das obras da minha vida. Eu sinto inclusa na sociedade a partir daqui do EJA. Eu adoro, pessoal muito bacana, todo mundo, os diretores, pessoal da escola inteira. Quando você entra numa sala de aula, tô chorando já. Já é outra coisa, você já aprende coisas novas, tem amizades, tem pessoas diferentes. Pra mim mudou tudo, adoro. As experiências de vida deles sempre nos contam muito mais do que só o que a gente conhece dos livros. Você vem aqui, você conversa, você aprende, você escuta, sabe? E aí você fala, nossa, tem tantas coisas que eu tenho que rever na minha vida, sabe? Se eu sou feliz trabalhando no EJA, é a melhor coisa que tem é trabalhar no EJA. Não é um trabalho, é uma diversão.